Muito bom dia. Lembro-me dos passados meses da primeira onda da pandemia, quando a MTEX-NS entra nesta casa e diz: queremos resolver um problema. Queremos resolver o problema da desinfecção de peças de vestuário para permitir que as lojas de venda de vestuário não parem nesta fase da pandemia. Nessa altura, ficou imediatamente assente que CITEV e MTEX, porventura com mais parceiros a identificar, iriam trabalhar no sentido de encontrar uma solução para um problema que parece pequeno, mas que é a diferença entre ter ou não ter a possibilidade de provar peças de vestuário numa loja de roupa. Muito importante para os cidadãos, os consumidores, muito importante para um setor que, com as lojas fechadas ou com as lojas diminuídas na sua capacidade de vender, tem impactos económicos muito fortes. Se assim o pensamos, assim o concretizamos. E envolvemos a Universidade Católica para nos ajudar em áreas com competências que não tínhamos, e daqui surgiu o projeto FIS. Foi um dia feliz ter entrado nesta barca para encontrar uma solução como esta. Bem-vindos à apresentação dos resultados deste projeto, que é mais um projeto em que a parceria entre o sistema científico e tecnológico e empresas resulta em novos produtos, em novas tecnologias, mas não umas quaisquer. Aquelas que chegam de facto ao mercado e que vêm trazer a diferença para os cidadãos. Estamos muito, muito felizes com os resultados deste projeto. Bom, e para termos uma noção de como se desenvolveu este consórcio e o projeto, vamos ver um pequeno apontamento em vídeo que nos apresenta toda a máquina que esteve envolvida na produção desta inovação, assim como uma mensagem do Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão. A MTEX-NS é uma empresa que desenvolve tecnologia de impressão digital dedicada sobretudo ao setor têxtil. Nasceu em Famalicão há mais de 10 anos e atualmente possui diversas unidades industriais dentro de portas que permitem dar uma imediata resposta aos seus clientes. Com uma excepcional equipa de 80 colaboradores e cerca de 12 mil metros quadrados. A MTEX-NS tem atualmente como seus principais clientes e parceiros marcas por todos nós conhecidas, como é o caso da Konica Minolta, HMY Udigar, SPG Prints, entre muitos outros. Ativo há mais de 30 anos, o CITEV é um centro tecnológico sediado em Vila Nova de Famalicão que disponibiliza às empresas do setor têxtil e do vestuário serviços como ensaios laboratoriais, consultoria técnica e tecnológica, formação e certificação de produtos. Participado por mais de 600 empresas, é detentor de um profundo conhecimento da realidade do setor desempenhado, por isso, um importante papel quer na definição e implementação de políticas industriais e públicas, quer estabelecendo pontos entre as empresas e a academia. Ao serviço do ensino e da investigação, há mais de 40 anos, a Universidade Católica Portuguesa é composta por mais de 8 unidades académicas e 6 centros de investigação. Um deles referente à Escola Superior de Biotecnologia, uma faculdade dedicada ao ensino e à investigação nas áreas da bioengenharia, da microbiologia e das ciências da nutrição, com instalações e equipamentos de ponta. Um reconhecido ensino de proximidade com professores e mais de 150 investigadores disponíveis não só para os seus alunos, como também para a comunidade e para o tecido empresarial português. Felicito esta iniciativa da MTEX com o CITEV e a Universidade Católica, num contexto muito importante e muito atual da premência e influência da dimensão tecnológica no setor têxtil,
O setor têxtil é claramente um setor onde mais se evidencia a relevância e o peso da introdução de novos métodos e novas tecnologias. Quem conheceu este setor nas décadas de 80 e 90 e se apercebeu da influência que a abertura dos mercados europeus a leste teve neste contexto particular do AVE e neste setor em concreto do têxtil, percebeu que só uma verdadeira revolução tecnológica, só muita inovação e só criatividade poderia salvar o têxtil nesta região e neste país. E é um privilégio para mim, enquanto autarca, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Cidade Têxtil de Portugal, perceber que não só houve pioneirismo com o surgimento do CITEV, como também houve um feliz e muito bem sucedido aproveitamento das empresas desta região e não só, daquilo que é o potencial de investigação, de tecnologia aplicada que o CITEV representa no universo científico, tecnológico e universitário. É por isso esta iniciativa, uma iniciativa que estou seguro que se inclui no universo de muitas outras que valorizam a tecnologia na indústria, que dão força àquilo que é a presença tecnológica num setor muito importante. Nós, Famalicão, que temos este peso de responsabilidade, que tem uma dimensão positiva neste setor, estamos também muito empenhados em ajudar a criar condições para que as nossas empresas aproveitem estas oportunidades. São oportunidades decisivas para o sucesso no futuro. Não ignoremos que aquilo que hoje conseguimos fazer ao nível da introdução de novos processos de produção, de novas metodologias, isso terá consequências muito relevantes no futuro deste setor. É por isso, com enorme satisfação, que me associo a esta iniciativa, que felicito os seus promotores e que estou seguro terá um enorme êxito. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Cabe a mim agora apresentar qual foi o tipo de participação que o CITEV teve neste projeto. O CITEV tem claramente competências ligadas ao setor têxtil, à tecnologia de materiais. Não é um centro tecnológico que trabalha a área dos bens de equipamento. Contudo, com a consciência de que só uma indústria de bens de equipamento forte no nosso país é que poderemos ser líderes em muitos processos inovadores para o setor têxtil e vestuário, obviamente teríamos que ter uma ligação muito clara a este tipo de setor. De resto, devo mesmo anunciar que desde o dia 1 de janeiro deste ano que o CITEV tem um novo departamento completamente dedicado à digitalização e, portanto, também à interface com empresas como MTEX. A nossa participação foi muito humilde. Foi entender o problema, juntar a isso o conhecimento que temos das matérias têxteis, fazer a ligação ao restante sistema científico e tecnológico, não que ele não fosse conhecido da empresa, mas utilizámos o nosso conhecimento, a nossa experiência de trabalhar com outras entidades para escolher aquelas, neste caso aquela, que tinha as competências certas e necessárias para complementar o somatório das competências do CITEV e da empresa. Eu direi que este terá sido o grande contributo do CITEV, embora numa fase inicial, na fase da especificação, o grande conhecimento que temos das matérias têxteis, da forma como os tratamentos físicos, tratamentos químicos, com gases, com líquidos, etc., se comportam junto dos têxteis, essa foi a nossa grande participação. E veio, na parte final do projeto, uma outra participação que tem tudo a ver com as competências do CITEV. Temos que inativar o vírus, mas também temos que garantir que os materiais têxteis não são atacados com esse tratamento. E entramos nessa fase, de novo, para fazer a validação de que é seguro para os produtos têxteis serem submetidos a este tipo de tratamento.
E no futuro cá estaremos. Depois desta apresentação, há uma fase ainda que se segue de validação junto de entidades ligadas à saúde e cá estaremos nós para continuar este trabalho e não só, estaremos cá para continuar novos trabalhos na sequência deste, com esta e com outras empresas. As expectativas que o CITEV tem relativamente ao futuro deste produto vão muito para além do produto em si. O CITEV sabe que só uma indústria que está completamente ligada a outras indústrias que lhe podem trazer valor, nomeadamente a área ou a indústria da produção de bens de equipamento e sistemas de produção cada vez mais automatizados, impulsionado pelo facto de hoje em dia não ser necessário indústrias pesadas como no passado, porque a digitalização vai cada vez mais utilizar áreas tecnológicas onde Portugal tem muito boas competências. Estas são as nossas expectativas. Que a nossa relação com a MTEX tenha mais e mais interação para que, por um lado, tenhamos um setor de bens de equipamento para o setor têxtil cada vez mais competente e que isso se transforme em vantagens competitivas para a indústria têxtil e vestuário nacional. Parece pouco, mas é ser muito ambicioso. É uma ambição que trazemos há muitos anos e que vemos agora uma janela de oportunidade muito forte para o futuro. Dito isto, mais importante do que falar da participação do CITEV, é importante perceber a opinião, a percepção que a empresa teve de todo este processo de inovação, como decorreu e, obviamente, também saber das suas expectativas relativamente ao futuro, não só na relação com o CITEV e com o sistema científico e tecnológico, mas também em relação com o mercado, etc. Para nos falar sobre isto, eu ia chamar o CEO da MTEX, Elá Ferreira, por favor. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. É uma honra, é um prazer enorme estar no CITEV. É uma casa que pessoalmente sinto há muitos anos. E muito obrigado por nos terem permitido desenvolver esta tecnologia, continuar com este consórcio que é crítico. Nesse sentido, eu preparei uma pequena apresentação que gostava de partilhar com todos, que creio que resume este trajeto destes últimos 10 meses e tem conclusões interessantes para todos. Nós chamamos este equipamento, portanto, FIS, uma cabine de desinfecção de objetos e tecidos. Está neste momento testado pelo laboratório da Universidade de Saragoça. Mas tudo isto remonta a abril de 2020, como disse muito bem o Sr. Engenheiro. Não é? A MTEX tinha um conceito, contactou nessa altura, portanto, o CITEV, porque toda a literatura, toda a disponibilidade, toda a informação científica baseava-se na tecnologia UVC e como inativar o SARS-CoV-2. E nasce o conceito de FIS. Mas porquê o nome FIS? FIS é uma derivação do nome de Fisália. A nossa caravela portuguesa está intrinsecamente ligada, portanto, aos descobrimentos. E os descobrimentos o que foram para todos nós? Não só uma época de reinvenção e procura de novas oportunidades. Como referi anteriormente, portanto, em abril contactei o CITEV, na pessoa do Sr. Engenheiro, do Sr. Engenheiro Morgado, e que levantei, portanto, a questão. Nessa altura, portanto, o Sr. Engenheiro Morgado, juntamente com o Sr. Engenheiro Brás Costa, indicaram-me que devemos falar com a Universidade Católica. Começamos a desenvolver o primeiro protótipo. Este protótipo só utilizava a tecnologia UVC no seu processo de esterilização. E na pertinência e na perspicácia do Sr. Engenheiro, numa das reuniões de Zoom, diz-nos como é que vocês podem garantir que desinfetamos o interior da peça. E este foi o busilis da questão. Aqui, obviamente, paralelamente, recebemos um contacto de um importante cliente nosso de Bilbao, portanto, Estudos Doureiro, que nos introduziu uma empresa, HMI Udigar, é uma empresa com uma multinacional francesa, com diversos pontos de produção no mundo inteiro, trabalham para grandes marcas na área do retail e disseram-nos claramente nós procuramos uma solução para o nosso cliente Zara Inditex.
E a partir daí informaram-nos que tinham feito um investimento alto num laboratório de alta segurança da Universidade de Medicina de Saragoça e que nos convidaram, portanto, a participar. Imediatamente desenvolvemos um equipamento com uma interação direta com o nosso Departamento de Desenvolvimento e iniciaram-se os primeiros testes, portanto, em julho de 2020. Portanto, não vai há muito tempo, mas nessa altura iniciamos os primeiros testes laboratoriais e a partir desse momento começamos a perceber a complexidade. Partilho o vídeo do professor Badiola. Estas botellas donde el virus está cultivado con un tapiz de células, con una fuente de alimento que es el líquido. ¿Este es virus humano? Virus humano, es el virus zaragozano, es un virus aislado de un paciente de Zaragoza enfermo con COVID-19 y además un virus potente. Entonces lo que hacemos es, aquí tenemos el virus cultivado, habría muchas, cuando ya empezamos a hacerlo, muchas de estas botellas. Es una estufa de CO2, que es el que queremos. Entonces queremos utilizar distintas dosis de ozono a distintos tiempos y comprobar cuál es la que funciona mejor. ¿Sería esta cabina que tenemos aquí, Juan José? Con este tapiz celular, que lo llevaremos a este microscopio invertido, y ahí en ese microscopio vamos a comprobar si el tapiz ha tenido efecto citopático, es decir, si sigue habiendo virus o no. Nós, posteriormente, portanto, paralelamente a este processo no desenvolvimento de equipamento, fomos também, obviamente, contactados por um parceiro local, a Salsa, uma empresa de reconhecimento nacional e mundial, que se disponibilizou para fazer os testes de conceito numa loja, para vermos, obviamente, testamos as reações, não só dos seus colaboradores, mas também do público na sua interação. Foi, de facto, muito importante, colocamos equipamento na Rua Santa Catarina, no Porto, e, de facto, aprendemos, começamos a perceber o que é que temos que fazer para melhorar e para retificar situações. Para terem uma ideia, nós em agosto de 2020, quando recebemos o primeiro relatório preliminar da Universidade de Saragoça, percebemos a complexidade que estávamos perante este vírus, em que foram testados 4 tipos de tecidos, foram analisadas as cargas virais em cada um deles e víamos a importância de termos uma carga de ozono juntamente com um tempo para a sua desativação. Em determinada altura, os resultados foram contraditórios e, ao retirarmos um sistema de aquecimento do equipamento, verificamos que havia uma variável escondida. Essa variável era a temperatura. Porque o equipamento, a desativação não era uniforme e, nessa altura, já estávamos a trabalhar com 3 variáveis: ozono, tempo e temperatura. Os resultados foram completamente diferentes. Aliás, nós temos uma variação em 4 tipos de tecido, tanto linho, algodão, poliéster e ganga, que nesta altura, em agosto, setembro, estão a ser testados. E temos, portanto, uma desativação, uma colocação dentro da própria unidade de ozono em 10 ppm, que é a carga de carregamos, 20 minutos, e verificamos uma homogeneização nos resultados a uma temperatura de 37 a 40 graus. Este é o relatório final que nós temos, resultados preliminares finais na parte de tecidos em outubro, e pedimos, obviamente, que se fosse um pouco mais além, não só ficássemos na parte dos tecidos, porque esse também era um desafio que o CITEV na altura nos colocava, é o que é que depois vai acontecer quando houver peças que tenham botões, que tenham partes metálicas, e então pedimos, obviamente, a colaboração da Universidade no sentido de estender estes testes, estas análises, aos 4 tecidos basilares que tinham enumerado, mas avançamos também a parte de metais e plásticos para verificar a sua complexidade. Aqui temos o relatório final, portanto, que nos foram, enfim, disponibilizaram no início de dezembro, e passava-vos aqui uma apresentação final do relatório na pessoa do professor Juan Badiola. Nuestros trabajos desde el punto de vista de la investigación pura y dura, ¿verdad? Hemos recibido en su momento propuestas y sobre todo la más destacada fue la que nos planteó la empresa
HMI Yudigar, que en colaboración con otra empresa portuguesa, MTEC, el llegar a construir un sistema que permitiera dar una seguridad al sector textil. El proceso ha consistido en la aplicación o el diseño de un dispositivo, un armario, que permitía que a través del uso del ozono a diversas concentraciones y también a diversas temperaturas permitiera inhibir el virus e incluso destruirlo por completo. Entonces, nuestra misión fue, y así fue lo que se nos pidió, es demostrar eso. Gracias a la colaboración de estas empresas, creamos un laboratorio especial para coronavirus que ha permitido con seguridad hacer todo tipo de trabajos para demostrar estas cuestiones que en este caso se estaba pidiendo. Se demostró que a determinadas concentraciones y tiempos el ozono, en esas condiciones que había creado la propia empresa en ese tipo de armario, pues el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, se eliminaba por completo, o sea, desaparecía por completo, se destruía por completo. Y por tanto quedaba ya inhabilitado para eventuales contagios. Bueno, eso fue un hallazgo muy satisfactorio por esta parte y obviamente por las empresas implicadas también, porque era materializar una idea y a los eventuales usuarios y compradores de este armario, pues le daba la seguridad de que un laboratorio experimentado en estas materias pues demostraba que eso era cierto. La verdad es que después, cuando demostramos eso, se plantearon otras posibles utilidades, otros posibles usos, como una máquina de una gran versatilidad y una gran capacidad de aplicarse a otros ámbitos que están abiertos y que nosotros estamos por supuesto a seguir colaborando con estas dos empresas. Yo quisiera decir que para nosotros ha sido una experiencia muy provechosa, de decirlo claramente, muy productiva, porque nosotros, hombre, como una institución de investigación que somos, pues no solamente nos dedicamos a la investigación abstracta, sino que nos gusta, nos encanta realmente que lo que nosotros hacemos puede tener una aplicación industrial y, en definitiva, un beneficio para la sociedad. Estamos muy satisfechos de esa colaboración, la verdad, hemos de decirlo, y lo digo con gran satisfacción por mi parte y por la de mis colaboradores, de manera que seguimos abiertos a iniciativas de este tipo y a seguir trabajando para mejorar y para ampliar las actividades o las aplicaciones que este diseño que hizo la empresa HMI Yudigar y MTEC pues llegue al final a tener una expansión mucho mayor de la que en principio se había pensado. A satisfação de trabalhar com o professor Juan Badiola, que é uma entidade em Espanha, foi, portanto, o professor que foi pioneiro da célebre vacas loucas, portanto, a erradicação da doença das vacas loucas. É a maior entidade em Espanha, portanto, foi um privilégio pessoal, juntamente com o meu colega Nuno Coelho, nosso responsável técnico. Tivemos, portanto, semanas muito interessantes com o professor Juan Badiola, e com a sua capacidade e facilidade de transmissão, explicação como é que nós tínhamos que melhorar de nossa parte as situações. Em termos resumidos, nós garantimos que este equipamento, nesta versão final, portanto, tem uma eficácia testada em laboratório, possui, portanto, uma capacidade de desinfecção, roupas e objetos em minutos, permite uma monitorização e rastreabilidade de todos os processos de higiene. Isto é livre de qualquer toxina e resíduos e, portanto, é seguro para a saúde e tem um baixíssimo impacto ecológico. Em termos resumidos, para que tenham uma ideia, temos aqui um equipamento em tecidos, tem que ter uma carga de ozono de 10 ppm, 20 minutos, 37, 40 graus dentro do processo de desinfecção. Se nós quiséssemos reduzir o tempo para 10 minutos, tínhamos de subir a carga de ozono para 60 ppm dentro do equipamento, o que torna, obviamente, bastante complexo, embora o equipamento permita valores bem mais altos. Mas chamo a vossa atenção também para a complexidade de desinfetar objetos com bases plásticas ou bases metálicas, em que para
A título de exemplo, plástico, estamos a falar de 30 minutos que nós necessitamos para tirar ou desativar ou inativar, neste caso, o vírus, o SARS-CoV-2. Sempre a uma temperatura importante dentro do equipamento. Razão pela qual nós hoje damos também um dos contributos nesta segunda vaga, porque o vírus é de facto resistente ao frio. De facto, nós não podemos conceber ou não partilhamos ideias simplistas, facilitistas, porque hoje estamos a viver e uma vaga complexa. Falamos da estirpe britânica, da estirpe brasileira, e que certamente com o consórcio que o CITEV nos ajudou a potenciar, com a Universidade Católica, iremos trabalhar o equipamento e analisá-lo também juntamente com essas estirpes, analisar as evoluções, o que é que temos que melhorar, o que é que temos que efetuar também para promover soluções estáveis, reais, verdadeiras para a nossa economia, e não podemos partilhar situações como vaporetas ou os túneis de desinfecção que vemos nas escolas, que são todo lamentáveis, porque nenhuma criança pode passar num túnel de desinfecção e garantir que estamos a desinfetar com base no que nós temos as provas científicas que são irrefutáveis, não é? Nós, felizmente, temos já algumas instalações que desde dezembro começámos a comercialização, portanto, sem até essa fase não o faríamos, e principalmente colégios de renome em Espanha, colégios dos Agostinos em Saragossa, precisamente onde nós começamos, recentemente, portanto, instalamos em Madrid, em Valladolid, portanto, em Santander também, um colégio extremamente importante também, os Colápios. Temos outro tipo de instalações em curso, nomeadamente o Museu Guggenheim em Bilbao, que será, portanto, uma próxima instalação. Temos situações também em empresas, em clubes de futebol, e nesse sentido eu passaria ao meu colega Marco Apolinário, que é o nosso diretor comercial, que fará uma pequena, brevíssima apresentação do equipamento e a simplicidade com que temos aqui. Muito bom dia, o meu nome é Marco Apolinário, sou diretor comercial da MTEX e responsável pela linha Clean Care. Em relação à FIS, eu gostaria de começar por ressalvar que este é um equipamento que foi pensado para estar em qualquer ambiente, ou seja, esta solução liga a uma tomada de 220 volts, portanto, e não necessita de cuidados especiais, portanto, não gera resíduos, portanto, não é um equipamento que trabalha em qualquer ambiente. E, acima de tudo, é muito fácil de operar. A câmara da FIS, portanto, é uma câmara totalmente estanque, desenvolvida pela MTEX. O primeiro passo que nós temos é colocar as peças, sendo têxteis ou objetos, dentro do equipamento. Fechar a porta, obviamente. Depois, cada operador tem um QR Code, que é a sua chave para ativar a FIS. Portanto, escolhemos qual o programa que queremos desenvolver, se é têxteis ou multiproduto, e quando é multiproduto estamos a falar de plásticos ou metais. Portanto, eu vou escolher têxteis, identifico. Neste momento eu ainda consigo abrir a porta para colocar alguma peça que tenha esquecido ou que seja necessário colocar dentro da máquina. A partir do momento em que eu faço fechar a porta, a máquina entra em processo de desinfecção. Portanto, o processo de desinfecção tem 4 fases, que é o pré-aquecimento, onde a máquina vai atingir a temperatura ideal, que são entre os 37 e os 40 graus. Depois carregamos os 10 ppm de ozono e a partir daí temos o tempo de exposição de 20 minutos. No final do processo, a máquina faz exatamente o processo inverso, ou seja, a desinfecção da câmara. Isto porquê? Porque, segundo a legislação, o ser humano só pode estar em contacto com 0,13 ppm de ozono, portanto, que é o permitido por lei e que não oferece danos para o ser humano. Portanto, este equipamento vem dotado de sensores e de tecnologia que está constantemente a medir os níveis de ozono dentro da máquina e a mesma só abre quando não oferece perigo para o utilizador. Estou à vossa inteira disposição. Obrigado, Marco. Muito obrigado.
Obrigado, Marco. Foi extremamente objetivo. Portanto, nós estamos, no caso do Famalicão, no Futebol Clube Famalicão, estamos a desenvolver uma solução de RFID em que permite colocar todos os cestos jogadores de futebol por equipas, em que temos também as bolas de futebol, chuteiras, etc., e que está ligado ao sistema deles de informação, e garantimos quando é que está a ser desinfetadas aquelas peças, os vestuários, e quem o fez também. Portanto, o grande paradoxo aqui é temos sempre informação do que é entra dentro do equipamento e a confirmação. Portanto, estas duas variáveis são críticas para garantirmos todo este processo. Eu, por último, queria só, de facto, agradecer uma vez mais, permitam-me, o privilégio de trabalhar com o CITEV. Enfim, conheço esta casa há alguns anos. Recentemente estamos com mais projetos e mais evoluções para um futuro próximo melhor, e com inovações na área também, no nosso core business da empresa, na área têxtil, que é de facto uma área importante para a nossa empresa também. Com a Universidade Católica, uma enormíssima expectativa dos trabalhos que quisemos desenvolver a partir deste momento também, juntamente com a Universidade Católica e também com o professor Pedro Simas, como disse, na análise das novas estirpes, e se eventualmente temos que adaptar algum equipamento, serão algumas variáveis, não será, queremos nós que não será nada excepcional. Uma vez mais, muito obrigado, Sr. Engenheiro, pelo oportunidade que me deu. Eu é que agradeço imensamente as palavras. Bom, e falta a perspectiva do terceiro membro deste consórcio, a Universidade Católica, e eu passo de imediato a palavra à sua professora Paula Teixeira. Bom dia. Começo por agradecer publicamente a confiança depositada primeiro pelo CITEV e depois pela MTEX na Escola Superior de Biotecnologia da Católica Porto, para participar na validação da eficácia de tecidos e outros equipamentos. A inativa diferentes matrizes, diferentes alternativas, de facto, uma área de investigação e de intervenção, o nosso de investigação da tecnologia, e dadas a nível nacional e internacional. Este é um projeto de grande relevância, como foi já aqui apresentado, uma vez que pretende uma situação emergente, a inativação de SARS-CoV-2, portanto em tecidos potencialmente contaminados, nomeadamente a descontaminação de vestuário em lojas, mas também dá resposta a um problema, acho que posso dizer um velho problema, que é a inativação de bactérias, nomeadamente bactérias com resistências múltiplas a antibióticos e com elevadas condições, nomeadamente os processos térmicos usados na sua inativação, e resistências estas que colocam problemas em outros contextos, onde a desinfecção de têxteis também é uma necessidade, nomeadamente nos hospitais e clínicas, médicas, estéticas e também ao nível da hotelaria e lares, por exemplo. Como foi referido, a capacidade antimicrobiana do equipamento decorre da utilização do ozono e da radiação UV, portanto reconhecidos pela elevada eficácia e sustentabilidade em comparação com outros agentes antimicrobianos, antimicrobiano de superfície, como foi referido, portanto, dada a baixa capacidade de penetração desta radiação, portanto, o ozono vai aqui resolver este problema, uma vez que, sendo um gás, tem uma grande capacidade de dispersão, espera-se que tenha uma atividade mais profunda e, portanto, a capacidade de inativação, não só no exterior, mas como também no interior das peças de vestuário. Portanto, já foi referida aqui, portanto, alguma da validação deste equipamento, pergunta-se qual será o contributo da OCP neste consórcio. Portanto, vamos trabalhar agora nos ensaios para quantificar a destruição de bactérias consideradas
altamente resistentes a diferentes técnicas de esterilização, portanto não só ao UV ozono, mas também reconhecidas como altamente resistentes a outras técnicas. Portanto, e também na quantificação da inativação de vírus. Obviamente que nós não iremos quantificar a inativação de SARS-CoV-2, iremos utilizar outros vírus que não são patogénicos para o homem, mas que poderão ser indicadores, portanto, da atividade contra outros vírus patogénicos, nomeadamente SARS-CoV-2 e também outros vírus que os inativar, nomeadamente norovírus, não é? Portanto, nós temos muitas esperanças que SARS-CoV-2 desapareça o mais rapidamente possível. Agora sabemos que vamos continuar, isto é do passado e continuará no futuro, portanto, lidar com bactérias patogénicas e outros vírus também patogénicos para o homem em diferentes contextos. Portanto, qual será o procedimento, assim, numa pincelada e fazendo tarefa, será muito mais simples do que o que será. Aquilo que faremos será a adição destes diferentes tipos de tecidos, e estes tecidos são tratados no laboratório, portanto no equipamento que será disponibilizado pela MTEX, e obviamente testando diferentes condições, como já foi aqui referida a importância de tempo de tratamento e condições e concentrações de ozono. Portanto, a eficácia será determinada por diferença entre o número de micro-organismos antes e depois do tratamento, sendo que o nosso objetivo é que o número final seja 0. O 0 em microbiologia às vezes é difícil, mas em muitas situações, portanto, uma redução que pode não ser uma redução total, pode ser, portanto, esta redução pode ser um excelente resultado. Depois, a validação final contra SARS-CoV-2, então, como já foi contratada, a externa que reúne competências, quer em termos técnicos para a tarefa. E termino agradecendo a todos, obviamente, a presença, transmitir o consórcio e o compromisso da Católica com este projeto. Desde já o convite aqui no ar, evento, que espero que seja em breve, onde a Católica poderá apresentar aquilo que serão os resultados em que temos muita expectativa, resultados muito promissores, portanto, deste projeto. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora professora. Sabe bem da importância da sua participação neste consórcio e também conhece muito bem a importância da participação futura dentro deste consórcio e oportunidades que virão a seguir. Vamos agora passar a uma fase de perguntas e respostas. As perguntas têm sido colocadas online. Eu tenho já aqui uma lista de perguntas formuladas e contava, quer com a sua professora Paula Teixeira, quer com o Eloy Ferreira, para esclarecermos as dúvidas que foram colocadas por quem nos acompanha nesta apresentação. E já para a primeira pergunta, que é: a FIS é um produto patenteado? Eloy. Portanto, de facto, nós no início do processo foi uma das preocupações que na altura o Sr. Engenheiro José Morgado nos colocou, preocupa-se em patentear esta tecnologia. Assim o fizemos com a J. Pereira da Cruz, iniciamos o processo logo no início, portanto em abril, e depois as subsequentes revisões aos projetos de patente. Sim, Sr. Engenheiro, é um projeto que temos de defender a nossa indústria nacional. Obrigado. Temos que defender o nosso negócio. O nosso negócio também, de facto. Porque o nosso país já tem um track record muito grande de ter grandes ideias, desenvolver grandes protótipos e esquecer-se de resistir quando dá conta o mercado já está tomado por outras empresas. Muito bem. Há aqui uma pergunta que eu tenho, enfim, talvez seja difícil neste momento responder, mas a pergunta foi feita, a resposta tem que ser dada. Eloy,
Quais é que vão ser os custos de implementação de um destes equipamentos? Nós, de facto, a MTEX possui, portanto, todas as sinergias industriais dentro de portas, portanto, o vídeo introdutório fez referência, portanto, temos 12 mil metros quadrados, portanto, tudo o que está aqui é feito dentro de portas, não é? Conseguimos uma maximização de custo muito considerável. Começamos a estipular este equipamento na casa dos 20 mil euros, hoje estamos a promovê-lo, portanto, em clientes finais, aproximadamente uns 12.500 euros, já incluindo a instalação total do equipamento. O Eloy ainda foi mais concreto do que aquilo que eu esperava. De facto, as coisas estão já muito próximas do mercado e já está tudo estudado, já temos valores. Muito bem. E logo a seguir, relacionado exatamente com as duas últimas perguntas, basicamente é quanto é que isto custa e isto está protegido ou não está protegido, vem a terceira pergunta. Como é que estamos de concorrência? Há concorrência em Portugal? Há concorrência no estrangeiro? Como é que nós estamos? Sr. Engenheiro, de facto nós não detectamos concorrência em Portugal, portanto, e no estrangeiro também não, portanto, neste tipo de equipamento, é um equipamento único, pelas suas características, pela sua capacidade e a sua versatilidade também. Há soluções, enfim, queremos de outra dimensão, de outro tipo de trabalhos, mas isto é um trabalho de 10 meses, portanto, 10 meses de trabalho, começamos a comercializar, como disse anteriormente, em dezembro. E de facto, portanto, isto tem um trabalho científico, um trabalho com as equipas de desenvolvimento da nossa empresa fantástico, e agora vemos a fase 2 que seguirá como o senhor fez referência e a senhora professora também. De qualquer das formas, este pedido de registro de patente, a ser concedido, como esperamos, será uma forma de proteger o mercado relativamente a cópias, enfim, intrusos e passos bravos. A proteção é sempre difícil, mas cá estarão os nossos advogados para proteger a nossa empresa, seguramente. Enfim, sabemos bem a epopeia que esses processos são. Eu tenho aqui duas perguntas que vou misturar numa só, e que são endereçadas ao CITEV e à Universidade Católica Portuguesa. Basicamente perguntam, e vamos divulgar estes resultados? Como é que estes resultados vão ser divulgados? Eu vou já passar a palavra à professora Paula Teixeira, mas antes disso, relacionar esta pergunta, mais uma vez, com a primeira de todas. O registro da propriedade industrial, que é um elemento fundamental para proteger esta inovação e, portanto, desde logo sabemos que temos constrangimentos na apresentação da informação, sobretudo enquanto estiver a decorrer o processo de pedido de patente. Mesmo assim, haverá com certeza, e respondo já do lado do CITEV, haverá, no contexto do consórcio, não apenas o CITEV individualmente, a Universidade Católica individualmente, mas também com a empresa, haverá a oportunidade da publicação dos resultados, nomeadamente aqueles que trazem evidência do bom funcionamento e da eficácia do equipamento. Contudo, eu passava a palavra à professora Paula Teixeira, porque, sendo a Universidade Católica uma entidade do ensino superior e que normalmente tem uma preocupação maior com a publicação dos resultados das suas investigações, eu passava-lhe a palavra para perceber quais são as intenções da Universidade Católica dentro daquilo que a proteção da propriedade industrial permite fazer, portanto, a divulgação mais ao nível científico dos resultados deste projeto. Por favor. Muito obrigada. Portanto, a resposta já está praticamente dada. Portanto, em todos os projetos de ID com financiamento externo, portanto, deverá ser feita a publicação de resultados. E esta publicação, esta publicitação pelas entidades do sistema científico, como é o Centro de Investigação, portanto, o CBQF, escola, portanto, esta publicitação é feita em artigos científicos, apresentação em congressos, artigos técnicos e, portanto, estas serão, entre outras, as vias da apresentação de resultados, obviamente, respeitando todos os timings, portanto, e todas as questões relacionadas com a propriedade industrial acordadas no consórcio, mas sim, certamente, nos timings próprios os resultados serão publicados. Muito obrigado, Paula Teixeira. Eu vou passar a uma última pergunta que nos chegou, e a pergunta é: vai existir uma página conjunta online onde poderemos aceder a toda a informação? Eu passava a palavra ao Eloy Ferreira.
Sr. Engenheiro, de facto apanha-me com uma surpresa, mas seguramente que sim, seguramente é todo o interesse do consórcio e, como disse a professora e o senhor também, divulguemos resultados, paralelamente conforme vamos evoluindo no estudo das bactérias multiresistentes e dentro do CITEV, os estudos dos materiais, os seus desgastes, as suas reações, etc. Creio de todo o interesse público, face ao que estamos... No mínimo temos de ter uma página de índole comercial que explique tudo aos potenciais clientes. Claro, Portanto, claro, tudo faremos para contribuir, como sempre, Sr. Engenheiro. Bom, esgotando assim as perguntas que foram colocadas e estando nós na reta final desta apresentação, tentando cumprir os horários, cabe-me a mim encerrar esta sessão de apresentação dos resultados, enfim, que será não a última, teremos uma nova oportunidade para apresentar, nomeadamente, os resultados obtidos por este equipamento face às novas estirpes do coronavírus. Cabe-me a mim encerrar lançando aqui uma esperança e um desafio aos intervenientes e, se quiserem, à indústria nacional na sua globalidade. Está aqui uma solução que foi pensada para fazer a desinfecção de peças de vestuário em lojas. Mas sabemos todos que estamos a atravessar um momento crítico no que diz respeito à sustentabilidade da utilização de materiais descartáveis nos hospitais, nas unidades de saúde. Sabemos que todos os dias são incineradas toneladas de matéria-prima que foi utilizada em equipamentos de proteção individual descartáveis. Isto não é solução para o futuro, sabemos. O futuro será a utilização de peças com a possibilidade de serem reutilizadas, mas para que tal seja possível, é necessário encontrar sistemas que garantam a total desinfecção dessas peças. Ora, chegados aqui, com estes resultados, a pensar nas lojas de venda de vestuário, estamos a um grande passo de poder pensar em escalar esta solução para um problema muito concreto que existe não só em Portugal como em todo o mundo, que é a insustentabilidade da utilização de equipamentos de proteção individual descartáveis. Bom, é um desafio para o futuro. Devo confessar que andamos a pensar nele, não é a primeira vez que pensamos nele, e eu espero que daqui possamos alavancar novos projetos, novas soluções e, sobretudo, novos produtos para atingir o mercado nacional, mas também o mercado internacional, afirmando a competência, a capacidade científica, tecnológica e empresarial de um Portugal que há muito pouco tempo se juntou ao grupo de países europeus que estão no pelotão da frente dos mais inovadores. Vamos transformar essa capacidade inovadora em resultados económicos através do desenvolvimento de novos produtos e o ataque a novos mercados. A todos os que participaram, a toda a equipa que está do lado lá das câmaras e que tornou esta emissão possível, o meu muito obrigado com duas últimas palavras. Uma, para a empresa que nos contactou no sentido de desenvolver esta atividade, e uma outra muito sentida de todos os meus colegas do CITEV que estiveram muito envolvidos, empenhados, entusiasmados com a contribuição para que este projeto fosse um sucesso. Muito obrigado a todos. Até um dia destes.